Olá, sejam bem-vindos à aula teórica 7. Espero que estejam todos bem dispostos e de saúde. Deixem-me mandar isto embora. Ups, não era isto, assim é que é. E pronto, olha, o conteúdo da aula de hoje tem aqui várias linhas, como estão a ver, mas isto pode-se resumir assim. O que eu pretendo na aula de hoje são duas coisas. Primeiro, dar um pouco de contexto, ou um pouco mais de contexto ao que temos estado a fazer. Além disso, eu queria explorar um pouco mais o estilo de programação funcional. Pronto, são os dois tópicos mais importantes. Estão aqui implícitos no que está aqui escrito. E, para dar o tal contexto suplementar, eu gostava de falar de paradigmas de programação em geral. Sabem, a palavra paradigma, vou tentar justificar o uso da palavra paradigma, apesar de não se calhar vou ser demasiado sintético, mas enfim. Nós falamos em paradigma sempre no contexto de uma realidade complexa. Um paradigma é um modelo que ajuda a compreender essa realidade e também ajuda a determinar formas efetivas de atuar sobre essa realidade. Pronto. É que reparem, eu estou a falar de realidades complexas, até pode ser a realidade à nossa volta, que é muito complexa, e a verdade é que cada paradigma acaba por eleger nessa realidade alguns elementos a que dá mais importância. Sabem, o cérebro humano é limitado e nós não podemos dar a mesma importância a tudo. E por isso os paradigmas aparecem naturalmente. Olha, por exemplo, ao nível, sei lá, da política, nós podemos olhar para a realidade envolvente, para a realidade social e enfatizar mais uns aspectos do que outros. E é assim que surgem as ideologias. Cada ideologia elege 2 ou 3 elementos de base a que dá mais importância e em cima desses elementos cria um edifício lógico. Por isso é que acontece que até por vezes 2 políticos a falar da mesma coisa podem dizer 2 coisas diferentes, contraditórias, mas dentro do seu mundo mental eles estão ambos corretos, porque têm pressupostos diferentes. Só para dar um exemplo. Por exemplo, olha, há uma ideologia que elege como elemento fundamental para decidir como olhar para o mundo a noção de mais-valia. Isto é, olha-se para a sociedade, para as relações sociais e percebe-se que aquela questão de que o lucro que foi obtido a executar um determinado trabalho deve ir para quem? Portanto, estabeleceu-se que era um aspecto muito importante. O trabalho feito pelas pessoas produz alguma riqueza e como é que essa riqueza é distribuída. Pronto. E em cima disso cria-se uma ideologia que enfatiza muito esses aspectos. Pronto. Mas há outros aspectos que poderão ficar esquecidos. Mas pronto. Mas há paradigmas a nível da política, da ciência, dos militares. Por exemplo, o paradigma antigo usavam-se armas brancas. Sei lá, flechas e coisas atuais. E coisas do género. Flechas, pedras, paus, etc. Hoje em dia, o paradigma militar vigente até envolve armas nucleares e envolve aquela questão, pronto, da dissuasão mútua, que é um conceito atual. Agora, por que razão é que a palavra paradigma aparece no contexto das linguagens de programação? Bem, acontece que aparece um pouco por analogia, porque a questão que está aqui em causa é a seguinte, reparem, eu tenho aqui uma tentativa de definir computação, isto tem a ver com a questão da computação, e vamos ver uma definição de computação. Bem, computação significa processamento automático de informação. Reparem, há aqui uma série de elementos relacionados com computação e algoritmos que eu não vou discutir aqui. Pronto, eu quero ir aqui só ao ponto que me interessa mais. Portanto, computação é o processamento automático de informação e é a atividade realizada pelos computadores. Já agora, se eu quisesse definir o que é a informática é a disciplina que estuda formas úteis de aproveitar a computação em nosso benefício.
Pronto. Mas o que eu quero enfatizar é esta questão, processamento automático de informação. E a questão é que, quando eu quero obter processamento automático de informação, a verdade é que não há nenhuma forma óbvia. Eu tenho muitas maneiras de obter processamento automático. Eu consigo imaginar que, quando o programa está a correr, há coisas a acontecer dentro da máquina. Mas acontece que eu posso usar... obter esse efeito de haver coisas a acontecer dentro da máquina por muitas vias diferentes. Pronto. E é devido a essa riqueza de possibilidades que surge a noção de paradigma. Um paradigma de programação, ok? Vamos ver já aqui alguns. Tenho aqui uma lista deles. Acaba por eleger como conceitos de base para obter computação conceitos diferentes. E já agora comecemos pelo paradigma funcional. Sabem, olha, eu usando funções, a noção de aplicação, portanto, eu posso aplicar uma função a argumentos e também posso avaliar expressões. Vocês reparem, eu com isto consigo obter computação. Quando uma expressão está a ser avaliada, há coisas a acontecer dentro do computador, ao longo do tempo. Funções a serem aplicadas, contas a serem feitas, e é uma via pela qual eu posso obter computação. Outra via, por exemplo, os conceitos da programação imperativa, que são estes três. Na programação imperativa temos estado, ou seja, variáveis cujo valor pode ser modificado diretamente. Às vezes, para enfatizar essa questão, até se chama a essas variáveis imperativas. Temos a atribuição, que é a operação básica que permite mudar o valor de uma variável, e temos a sequenciação, porque a ordem pelas quais as coisas são feitas é fundamental. Se eu mudar a ordem, o programa faz coisas diferentes. Mas olha, reparem, uma linguagem que usa estes três conceitos de base, quando o programa estiver a correr, também temos coisas a acontecer na máquina. Portanto, isto é muito interessante, porque, à partida, não há nenhum paradigma que possa ser considerado o paradigma natural. Não. Na verdade, nós, para conseguirmos ter atividade computacional de uma máquina, temos que inventar alguns conceitos de base que depois são usados para termos efetiva computação. Isto é um pouco surpreendente, talvez. Pronto, vamos ver mais alguns paradigmas. Eu tenho estes 5 paradigmas aqui porque são 5 paradigmas que até são usados na disciplina. Por exemplo, estamos a usar agora o paradigma funcional. Eu acho que há uma disciplina de programação em lógica ou lógica computacional que talvez seja opcional, em que se trabalha com Prolog, e os conceitos desse estilo de programação ou desse paradigma são estes dois. A relação matemática, uma relação enária, estão a ver? Uma função é um caso particular de uma relação enária. Simplesmente o último elemento da relação, que é o resultado, depende dos primeiros. Uma função é um caso particular de uma relação. E temos a dedução lógica. Pronto, eu agora não vou falar mais disto, porque senão gastava muito tempo. Agora, paradigma orientado para objetos, que os alunos conhecem, vocês. Reparem, os conceitos de base são estes. Há uma noção de objeto e de mensagem. Uma mensagem, vá lá, é aquilo que às vezes se chama em Java chamar um método. Mas a melhor palavra é esta. É um objeto que envia uma mensagem para o outro a pedir-lhe coisas. E o objeto responde com... Isto é, um programa a correr neste paradigma acaba por ser uma comunidade de objetos que ao longo do tempo vão evoluindo e vão trocando mensagens entre si. Pronto. É habitual os objetos terem estado interno. E, portanto, eu quando falei evoluir, estou a falar o estado interno dos objetos vai evoluindo. Mas sabem, o paradigma orientado para objetos também pode ser combinado com o paradigma funcional, e há linguagens que têm objetos, mas não têm estado. Isto é, para se obter a ideia de que o objeto mudou de estado, aí cria-se um objeto novo. Eu sei que pode parecer estranho, mas existe. Ainda temos o paradigma concorrente, em que as noções de base são os processos, que são atividades que decorrem. Um processo é uma atividade que decorre independentemente de outras, e temos comunicação entre esses processos, que pode ser síncrona ou assíncrona.
Pronto, isto são 5 paradigmas de programação, mas sabem, poderá ser surpreendente para vocês, mas há centenas de paradigmas de programação que já foram inventados e todos eles têm algum interesse e aplicação prática. Mas só vou referir estes. Agora, conclusões que eu quero tirar daqui. E isto é que é talvez a parte mais relevante aqui para esta parte da cadeira. É a seguinte. Cada paradigma de programação determina uma forma particular de abordar os problemas e de formular as soluções. Nós, quando usamos um paradigma, pensamos de uma maneira que não pensaríamos noutro paradigma. É que aqueles ingredientes de base levam o nosso pensamento por caminhos diferentes de outros ingredientes de base. Portanto, convém reconhecer isto. E nós agora estamos a usar o paradigma funcional e começamos a perceber um pouco, porque agora, com o que eu acabei de dizer, porque é que a maneira de pensar é radicalmente diferente. Os ingredientes de base são diferentes e eles acabam por determinar uma maneira de pensar radicalmente diferente. Pronto, isso é interessante por si. Mas agora, porquê é que vale a pena estar a fazer este exercício de estudar um outro paradigma? É por causa do que eu digo aqui a seguir. É que, vá lá, aprender vários paradigmas acabam por expandir a imaginação do programador, aquilo que ele conhece. Ele liberta-se de um paradigma concreto e passa a atuar, vá lá, de uma maneira mais conhecedora do que existe, das possibilidades, etc. Estão a ver? E, portanto, é algo que é reconhecido atualmente. O grau de sucesso de um programador depende, em parte, dos estilos de programação que ele já usou, que ele já estudou. Pronto. Um programador culto é um programador que conhece muitos paradigmas de programação e tem mais habilidade em resolver os problemas de forma melhor e mais rapidamente. Estou a ver. E agora, uma coisa que ajuda muito o programador é o seguinte, que é mais um dado que eu ainda não disse, mas vou dizer agora. É que a maior parte das linguagens de programação modernas combinam mais do que um paradigma. Por exemplo, o Java. O Java combina o paradigma imperativo, sabem? Há variáveis mutáveis, mesmo o objeto tem estado. Combina o paradigma imperativo, portanto, com o paradigma orientado pelos objetos e ainda com o paradigma concorrente. O paradigma concorrente aparece de uma forma um pouco pobre, mas existe. Há uma classe pré-definida de biblioteca chamada thread e também há classes para representar processos e usando essas classes eu consigo fazer programação concorrente. E os alunos do MIEI fazem programação concorrente em Java, nas cadeiras de ASC. Mesmo o OCaml combina 3 paradigmas, o funcional, imperativo e orientado para objetos. Por uma questão pedagógica, evidentemente, estamos a usar apenas o funcional. É proibido usar coisas imperativas, porque é demasiado tentador. Sabem, um aluno com muita habilidade conseguiria aplicar aquilo que já sabia em OCaml sem aprender nada de novo, mas é suposto aprender algo de novo. Portanto, é fundamental usar o paradigma funcional puro em OCaml. É o que vamos fazer. Mas o meu ponto aqui é que, sendo as linguagens modernas multiparadigma, é bom conhecer mais do que um paradigma. Até porque dá para exprimir ideias de vários paradigmas dentro da mesma linguagem. De forma... E pronto, e se não pudesse ser possível de exprimir de forma direta, por vezes até interessa simular. Nós conseguimos às vezes simular um mecanismo, vá lá, de um paradigma noutro paradigma. Mas pronto, e eu com isto concluo esta apresentação geral sobre paradigmas, que eu acho muito interessante. E aqui o ponto, repito, mais surpreendente é que para obter computação não há hipótese, temos mesmo de eleger alguns conceitos de base e em cima deles exprimir computação. Não há computação abstrata independente de alguns dos conceitos de base. Não. Temos sempre de ter alguma coisa, algum ponto de partida. E agora, eu, continuando a falar de paradigmas, quero voltar a focar no paradigma funcional. Pronto. Para começar, eu agora vou relembrar coisas que já disse. Ele contrasta de forma radical com o paradigma imperativo.
Porque o paradigma imperativo baseia-se numa noção de Estado e no paradigma funcional não há Estado. Há apenas funções, aplicação e avaliação de expressões. Portanto, isto é para relembrar. Agora, para quem começa a programar de forma funcional, a coisa pode ser difícil e até um pouco dolorosa, porque os esquemas mentais que a pessoa conhece não são aplicáveis de todo. Já agora, deixem-me dar aqui um exemplo de uma coisa que eu observei os alunos a fazerem na aula prática. Foi uma aula presencial e, por exemplo, para programar a união de conjuntos. Lembram-se? Pronto, este é o ponto de partida que eu costumo recomendar. Vou já pôr aqui o caso base feito. E agora, o que eu observei muitos alunos a fazer na aula, e foi bom eles terem feito isso, estavam a lutar com uma situação nova, e o que eu vi alguns fazer foi assim, pronto, pensavam, eu já tinha aqui o problema resolvido para a cauda, eu tenho que pôr o X numa lista. E começavam a pensar, vou pôr em que lista? No XS, e escreviam isto. Pronto, isto, a partir daqui não se chega a lado nenhum. E houve até alguns casos em que eu vi os alunos fazerem o seguinte, que foi fazer isto, assim, resolveram pôr o X, porque queriam muito pôr o X numa lista concreta. E acontece, se calhar para azar do professor, que até há uma solução que funciona com base neste esquema. Sim. Ok, mas há aqui uma coisa que eu tenho que dizer. Para já é o seguinte, é que este ponto de partida que nós usamos para raciocinar é um ponto de partida tão precioso, isto é, o problema já está resolvido para a cauda, que nós não queremos transformar isto. Eu não quero começar a escrever coisas no meio. Em geral, pronto, há sempre às vezes casos particulares, mas em geral eu quero tentar arranjar uma solução que respeita absolutamente este ponto de partida. Eu não quero estar a modificar isto. E, portanto, logo à partida é uma má ideia escrever isto, porque eu estou a rejeitar o ponto de partida habitual e estou agora a entrar em território novo. Sabe, há uma solução que funciona, pronto, agora com mais ifs, etc., que funciona com base nesta ideia, mas o problema é que é uma solução má e que na prática tem um raciocínio imperativo. Nós aqui estamos a usar este segundo parâmetro para acumular o resultado final e quando isto acaba, o resultado sai cá para fora. Portanto, isto não tem uma leitura natural, humana, não. Nós temos que fazer de robô para perceber o que está aqui a acontecer. Portanto, apesar de funcionar, esta solução, num teste, se calhar valia 0 ou 10%, porque o próprio teste pede explicitamente uma solução funcional, não pede código imperativo. E, portanto, há a liberdade. Portanto, a solução para a questão que o aluno tem é a seguinte. Pronto, eu tenho aqui o problema resolvido para a cauda. Portanto, o resultado é uma lista. Isto é uma lista, temos que acreditar nisso. É uma lista que já junta a cauda do L1 com o L2. E, portanto, eu realmente tenho de acrescentar o X a uma lista, mas a lista que eu acrescento é esta. É o resultado que sai daquela função. Não é nenhuma lista que existe uma variável imperativa que eu agora vou modificar. Portanto, aqui está um ponto radical em que o pensamento tem que mudar. E eu espero que até esta discussão tenha sido útil para alguns alunos porem a mão na consciência e perceberem o que estou a fazer. Atenção, não há mal nenhum a experimentar e pronto. Mas o que é certo é que quem insistir em usar os raciocínios habituais vai chegar a becos sem saída e vai ter que se render e resignar e a programar da maneira que é ensinada nas aulas. Porque aqui nós realmente ensinamos coisas efetivamente novas. Portanto, a solução deste problema da união passa por isto, mas tem mais coisas. Eu, neste caso, estou a adicionar o X à cabeça sempre e eu não posso adicionar sempre, porque haverá casos em que o X vai ficar repetido. Se o X já estiver no L2, vai ficar repetido. Portanto, vou ter que pôr aqui uns ifs e continuar. Pronto, mas eu já mostrei o meu ponto. Porque é que pode ser, porventura, complicado passar a raciocinar de forma funcional. Porque temos de abandonar aquilo que conhecemos e que até estávamos confortáveis com o paradigma imperativo e agora, de repente, vamos para uma situação nova em que aquilo que sabíamos não ajuda, até desajuda. Sabem, há cursos de programação em que se começa a aprender a programar de forma funcional.
E, portanto, aí é mais fácil para os alunos. Mas aqui... Agora, eu tenho aqui uma lista enorme de vantagens do paradigma funcional. Ok, eu acho que vale a pena falar disto tudo, embora vou tentar ser breve. Para já, convida a resolver cada problema com base nas propriedades da solução pretendida e ajuda a encontrar a solução. Reparem bem, eu uso isto como ponto de partida e agora vou usar as propriedades, lógicas da união. Essas propriedades acabam por se manifestar na nossa cabeça através da intuição. Eu tenho uma intuição do que é que realmente faz a união de conjuntos. Mas pronto, eu acabo por usar as propriedades para resolver o problema. E reparem, nós com este ponto de partida, muitas vezes, geralmente, quase sem querer, acabamos por descobrir uma solução que não estava prevista. Ao tentar completar o código, de repente salta uma solução, às vezes inesperada, espetacularmente boa, muitas vezes. Lembram-se da função power, pronto, que tradicionalmente é resolvida com programas de 1 ou 2 páginas, e o power da prática 3 foi resolvido com 8 linhas de código, em vez das tradicionais 1 ou 2 páginas de código. Agora não vou discutir que código seria esse, mas pronto. Portanto, o paradigma funcional ajuda a inventar soluções. Pronto. Em que usamos as propriedades do problema só. Não estamos a pensar como robôs. Estamos a pensar como humanos. Mais, suporta um estilo de programação declarativa que, no fundo, é aquele que eu estou sempre a advogar. Eu não tenho usado muito esta expressão programação declarativa, mas é o que estamos aqui a fazer. Nós estamos a exprimir a lógica das soluções sem entrar na descrição detalhada dos fluxos de execução. Aquilo que a máquina faz realmente nós queremos esquecer. Pelo menos quando estamos a escrever o código. Depois de escrito não há mal em pensar no que é que a função está a fazer. Mas quando estamos a escrever a função, não podemos pensar nos fluxos de execução. Porque isso é um obstáculo a conseguir descobrir a solução. Tentem e vou ver que não conseguem. Pronto. Outra coisa. Como no paradigma funcional só temos funções. Portanto, nesta situação, o código tende a ser mais confiável e mais seguro. Reparem, cada função produz os seus resultados a partir dos argumentos e mais nada. Não depende de uma variável mutável, cujo valor pode ter sido mudado por outra função e eu já me esqueci disso. Não. Portanto, estou a ver, é mais fácil um programa funcional ficar bem à primeira do que um imperativo. Se calhar conseguimos até produzir código mais rapidamente. Há outra propriedade interessante, que é da transparência referencial. Isto agora, pronto, já tem menos implicações na programação, mas eu estou a ser sistemático a falar das vantagens da programação funcional. Na programação funcional, se eu tiver esta chamada f mais f, 2 chamadas da função f, eu posso perfeitamente trocar por isto, 2 vezes f. Porque, admitindo que a função f é uma função pura, que não depende de mais nada, então eu posso fazer isto com confiança. Já, por exemplo, em C ou Java, em geral não posso fazer isto. Imagine que o f altera uma variável global. Pronto. Incrementa, por exemplo. Esta chamada incrementa a variável 2 vezes. Esta só incrementa 1 vez. Portanto, já não é equivalência. Portanto, uma vantagem da programação funcional é esta propriedade, transparência referencial, que no fundo é a propriedade básica da matemática. Eu posso trocar uma coisa por outra expressão equivalente que continua a ser tudo válido. Isto é a base da matemática. A linguagem da matemática tem transparência referencial. Numa linguagem imperativa já não há transparência referencial. Eu já não posso trocar isto por isto, em geral. Ou melhor, posso, mas eu tenho que confirmar que a função f não tem efeitos laterais. Pronto. Outra coisa que eu não chamei a atenção, vou agora referir de passagem, mas é uma vantagem também das linguagens funcionais, porque as linguagens funcionais modernas rejeitam a noção de null. Vocês lembram-se, em Java, uma variável pode, num dado momento, não tem valor e nesse caso tem lá aquela constante null que representa a ausência de valor.
sabem muito bem as consequências disto. Está sempre a acontecer aquele erro null pointer exception. Pronto. E é difícil evitar esse erro porque faz parte da natureza da programação com objetos em Java haver variáveis que ainda não contêm nenhum objeto. E, portanto, às vezes vai acontecer. Temos que fazer uma depuração do código cuidadosa. Agora, em OCaml ficam a saber que não há null. Não há mesmo. E, portanto, esse tipo de problema não aparece. E a linguagem está feita de tal maneira que nós, em geral, nem sentimos necessidade do null. Pronto, os conceitos são outros, o esquema mental é diferente. E eu vou avançar. Olha, outra coisa muito importante são as funções de ordem superior, de que eu vou falar daqui a pouco. Pronto, que permitem capturar padrões genéricos de código e que ajudam a fazer programas de forma muito concisa. Ainda não vimos exemplos e eu irei mostrar isso a seguir. E outra coisa ainda que é uma questão prática importante. Atendendo a que os programas funcionais puros não têm estado nem sequencialidade, os programas ficam muito mais fáceis de paralisar automaticamente. Estou a ver? Isto é uma grande verdade e por isso é cada vez o paradigma funcional cada vez é mais popular. Porque é uma dor de cabeça paralisar programas imperativos. De repente, qualquer variável imperativa passa a ser um recurso partilhado e passa a ter que haver um semáforo associado à variável complicado. E depois começam a haver deadlocks, etc. Pronto. Nada disso acontece no paradigma funcional. Mesmo na indústria, como cada vez os CPUs têm mais cores e nós queremos aproveitar o hardware que temos, cada vez é mais popular a programação funcional. Acreditem. Nas empresas que estão mais evoluídas. E, portanto, sobre vantagens do paradigma funcional, acho que fui bastante exaustivo. Já agora, mesmo em linguagens multiparadigma, que eu disse há bocado que hoje em dia as linguagens são basicamente multiparadigma, o que se costuma fazer é o seguinte... pelo menos os programadores com mais experiência fazem isto. Tentam que a maior parte do programa seja efetivamente funcional. A grande maioria, 90% ou 95%. E depois, pontualmente, no programa, usam aspectos imperativos e muitas vezes os aspectos imperativos são usados apenas na interface com o utilizador. Que reparem, de qualquer maneira tem que ser imperativa. A comunicação com o utilizador envolve efeitos laterais. E, portanto, é assim que os programadores que têm experiência percebem os problemas do paradigma imperativo e é assim que fazem. Pronto. E, portanto, tive imenso tempo a falar de paradigmas em geral e das vantagens do paradigma funcional. Digamos, acabei aqui o primeiro tópico importante da aula. Agora uma questão técnica que eu tinha já há bastante tempo prometido que ia falar, vou considerar agora um segundo tópico que se calhar vou gastar 15 minutos. Vamos lá ver. Como é que nós escrevemos em OCaml funções com múltiplos argumentos? Quando a função tem apenas um argumento, por exemplo, let f de x igual a x mais 1, aqui não há qualquer dúvida. Acontece que se a função tiver dois argumentos, por exemplo, em OCaml, eu acabo por poder usar duas técnicas, na verdade. Querem ver? Imaginem uma função para somar dois argumentos. Eu, na verdade, posso escrever de duas maneiras. Há uma que vai ser recomendada. Pronto. Há uma em que eu digo que o argumento é um par ordenado. Esta é a versão não recomendada. Mas pronto, mas há uma possibilidade. Eu, para passar dois elementos informativos para dentro da função, posso usar o par ordenado. A maneira preferida é a maneira de baixo, em que os argumentos são escritos assim, na cabeça, de forma solta. Pronto. São duas formas que tecnicamente estão ao nosso dispor para escrever funções com dois argumentos. Olha, nós vamos dar à primeira forma este nome um pouco estranho, que vamos chamar forma não carried. Eu já digo de onde é que vem a palavra carried. E a forma preferida, que é a forma de baixo. Estão a ver, olha, estou aqui a definir exatamente a mesma função. Estou a mudar o nome.
O CED recebe dois inteiros que estão a ser somados. Esta é a chamada forma carried. De onde é que veio o nome? A própria aula teórica não diz. Vem do nome do matemático inglês famoso Curry, não é assim que se escreve, não tem nada a ver com Caril nem nada, é mesmo o nome dele. E ele nos seus trabalhos matemáticos usava um esquema particular que eu irei falar a seguir, que permitia representar as funções com dois ou mais argumentos de uma maneira muito prática. Pronto, que simplificava as demonstrações, etc. E, portanto, ele usou com tanta intensidade estas funções com este aspecto que elas ganharam o nome dele. Apesar de ser um bocado injusto, porque, na verdade, quem inventou a representação de funções com múltiplos argumentos, que eu vou falar a seguir, ainda não sabem do que é que eu estou a falar. Pronto, há uma maneira especial disto ser representado internamente, estas funções. Na verdade, quem inventou esta representação foi um matemático alemão do século XVIII chamado Schonfinkel. Pronto. Mas ainda bem que o nome Curry é que pegou, porque é muito mais fácil dizer o nome Curry do que Schonfinkel. Pronto, acho eu. Em todo o caso, o meu ponto é o seguinte, é que, e agora vem aqui novidades, o OCaml, internamente, na sua implementação interna, procura simplicidade máxima e acontece que, internamente, ele suporta diretamente apenas funções com um único argumento. E surge a questão, há alguma maneira natural de eu conseguir exprimir uma função com dois argumentos como esta, à custa de funções com um único argumento? E a verdade é que sim. Aliás, é a tal técnica que foi inventada pelo Schonfinkel no século XVIII. Querem ver? Eu posso escrever isto de várias maneiras. Olha, vamos olhar para aqui. Isto é uma maneira, reparem bem, habilidosa, mas não há dúvida. Vou escrever assim, pronto, assim. Vou dizer que a forma de cima é equivalente à forma de baixo. Reparem bem no que eu estou a dizer em baixo. Isto é subtil. É assim. O f, para já, é uma função. Estamos a ver a função do lado direito. É uma função que, à partida, tem um argumento, x. Pronto, não há dúvida. Portanto, a função f, que é esta, tem um argumento x. Mas o que é o resultado? Bem, o resultado é uma nova função que está à espera de um argumento y. E realmente isto funciona, porque querem ver, eu quando faço a chamada f de 3 com 4, sabem, o OCaml internamente considera que a aplicação é associativa à esquerda, portanto ele faz assim, e começa-se a perceber porque é que isto funciona. Porque reparem, f de 3 dá esta função. Vou fazer as contas. Vamos lá ver, portanto, esta conta. Portanto, f de 3, 4, o OCaml associa. Agora vou fazer esta conta, f de 3. Bem, eu para aplicar a função ao argumento, pego no corpo, troco o argumento x pelo valor concreto, raios, cliquei no botão errado, onde está x por 3, e mantenho o 4. Portanto, meditem bem nesta passagem. Eu chamei a função f, expandi aqui o corpo da função f e troquei o argumento x pelo valor. E agora vou fazer o mesmo com a função y. Vou pegar no corpo da função, expando aqui e troco o y por 4. Isto dá 7. Portanto, de uma maneira um bocado surpreendente, eu consegui fazer a conta 3 mais 4. De uma maneira que ninguém estava à espera. Agora, realmente, porque é que o Curry gostava de fazer isto? É porque o Curry era para simplificar as demonstrações. Ele trabalhava muito com funções e, em vez de estar a demonstrar tudo para funções com um argumento, com 2 e com 3, ele simplesmente demonstrava para funções com um argumento e apresentava esta regra de conversão que eu estou aqui a mostrar. Portanto, automaticamente, a demonstração para um argumento estendia-se para 2 e para 3 e para 4. Porque há uma tradução direta. Portanto, ficam a saber que isto é o que nós escrevemos geralmente. Este é o formato, digamos, que os humanos gostam. Não, enganei-me agora. Raios. Grande disparate. Era isto que eu queria escrever.
Eu não sei se isto ficou aqui presente muito tempo. Se ficou, peço desculpa. Portanto, porque esta função não tem tradução. Esta função, tecnicamente, tem apenas um argumento. Portanto, ela... Não há aqui nenhuma tradução específica. Aqui é que sim. Esta tem 2 argumentos e, portanto, ficam a saber que, apesar de ter este o formato que os humanos gostam, o OCaml, quando vê isto, a primeira coisa que faz é traduz imediatamente para este formato interno. Estão aqui a ver. E reparem como o OCaml procura a simplicidade máxima. O OCaml, na verdade, internamente, está aqui a usar apenas 2 mecanismos ortogonais. Ele tem valores funcionais, que tem apenas um argumento, e tem um outro mecanismo, que é o let, que permite dar nome a um valor. Ele, com base nisto, consegue fazer tudo aquilo que depois nós usamos. Isto é uma combinação habilidosa dos 2 mecanismos. Portanto, internamente há uma simplicidade absoluta, mas externamente nós conseguimos exprimir as coisas da maneira que nos dá jeito. Mas, portanto, reparem, eu quando programo, eu não estou a pensar que vai ser traduzido para isto. Nada disso. Eu penso, isto é uma função... Eu estou aqui agora a revelar alguns aspectos da implementação das coisas em OCaml. Pronto. E agora, a parte que resulta mais concreta que resulta desta explicação é perceber porque é que o tipo do f... Querem ver? Vou introduzir a função f. Onde é que está? F6. Porque é que o tipo do f é este? Vou copiar para aqui. Eu penso que agora se conseguimos explicar. Olha, para já, o operador seta dos tipos é associativo à direita. O OCaml não escreve, mas efetivamente é isto que ele pretende representar. Portanto, estão a ver, a função f, perante um argumento, produz uma função que está à espera do segundo argumento. E, portanto, está explicado o mistério das 2 setas no tipo de resultado. Agora, algum aluno que porventura não ligue muito a isto, ou que até nem perceba a razão, dá para trabalhar em OCaml sem saber nada da explicação que eu acabei de dar. Basta decorar a regra. Uma função com 2 argumentos tem 2 setas no tipo. E com isto vive-se bem. Pronto. No entanto, quem for mais curioso ficou a saber a razão de ser profunda para aparecer este tipo à partida tão estranho. Agora, ainda há mais uma coisa importante para dizer. É que a partir do momento em que uma função é escrita desta maneira, isto é, no formato carried, pronto, há uma flexibilidade que nós ganhamos. Querem ver? Olha, vejam esta coisa espetacular. Vou definir aqui uma operação para incrementar o argumento x, para somar mais 1, à custa do f. E vou fazer assim. Vou simplesmente chamar f de x e fico por aqui. Vou introduzir... O que é que aconteceu aqui? Olha, reparem bem. Estou a definir uma função inc que recebe um argumento x. Peço desculpa, enganei-me. Não, o que eu queria escrever era rigorosamente isto. Perdão, era isto que eu queria. Pronto. E esta é a expressão que eu vou introduzir. Eu disse aquilo antes demasiado descontraídamente. Pronto. Reparem, o que é que eu estou aqui a definir? Olha, estou a definir uma função nova, inc, que é definida da seguinte maneira. É a função que resulta de aplicar o f ao argumento 1 e deliberadamente não o aplicando ao argumento 2. Vocês sabem, portanto, o que é que o f de 1 produz? Produz uma função que já está comprometida com o 1. Estão a ver esta função em que o x agora vale 1, mas em que o valor de y ainda é desconhecido. E, portanto, essa tal função, que é retornada, neste caso, pelo f de 1, estou a dar-lhe um nome e estou-lhe a chamar inc. E isto funciona perfeitamente. Querem ver? Eu defini a função, vou fazer inc de 6 e o resultado que eu espero é que seja 7. Portanto, F6 e saiu 7 cá em baixo. Estão a ver? Portanto, isto é uma ginástica aqui com funções bastante interessante. Olha, há aqui o nome que convém memorizar, que é esta. Quando nós aplicamos uma função como a função f, que eu aqui exemplifiquei, apenas há alguns argumentos, ok, na aula teórica o exemplo que eu uso é este. Esta função seed espera 2 argumentos, mas estou a aplicar apenas ao primeiro. Isto só pode ser ao primeiro, eu não posso aplicar diretamente ao segundo. Pronto. O que eu obtenho é uma nova função que ainda está à espera do segundo argumento.
E, portanto, isto funcionou. Chama-se isto uma aplicação parcial. Eu estou a aplicar a função apenas a parte dos argumentos. E tem que ser a parte inicial. Estou a ver? Para isto funcionar. Mas é uma coisa que podemos usar se quisermos. Agora, para isto funcionar bem, em OCaml tiveram que estabelecer determinadas regras. Portanto, olha, o operador de aplicação, que é invisível, não se escreve, pronto, é associativo à esquerda. Estão a ver? Quando escrevemos F dá B, o que isto significa é exatamente isto. Mas o operador de tipo seta é associativo à direita. Portanto, este tipo é lido desta maneira. Porque estão a ver, aplicamos a função ao primeiro argumento e sai uma função. E agora mesmo para acabar esta conversa aqui, eu quero mostrar que para além das duas formas diferentes de escrever a mesma função, que eu já disse há bocado, isto é o que eu chamo formato externo preferido, e este é o formato interno natural, eu já falei disto. Há outros formatos que podem ser escritos. Pronto, isto aqui são exemplos académicos. Efetivamente, nós costumamos escrever o formato de cima e a máquina converte para o formato de baixo. Mas se nós escrevemos estes três formatos, tudo bem, também funciona e é tudo convertido para o formato de baixo, que é a chamada forma interna, ou formato interno. Portanto, tivemos a falar tive aqui a revelar um certo mistério que se escondia por trás das funções com mais do que um argumento. Havia qualquer coisa que ainda não percebíamos, que era por que razão é que há uma seta por cada argumento. E agora ficou a ser percebido. E ficámos a conhecer aspectos interessantes da implementação interna do OCaml. O OCaml realmente procura simplicidade e minimalismo. E faz isso muito bem. E com isso consegue ser muito eficiente ao mesmo tempo. Agora, outro tópico que tem a ver, eu tinha dito inicialmente que íamos explorar um pouco mais o estilo de programação funcional, disse no início da aula, e é o que eu vou fazer agora. Vamos tentar fazer aqui uma função. Olha, por exemplo, resolver isto como exercício. Olha, eu quero uma função chamada compose que recebe duas funções f e g desconhecidas, não sei quais são, e eu quero escrever, portanto, quero que o resultado seja a composição destas duas funções. Lembram-se da composição de funções da matemática? Às vezes até se escrevia, sei lá, fog ou gof, já não sei, para compor. Há esta operação de composição, que é a que eu quero exprimir. Bem, como é que eu posso resolver o problema? Eu penso assim. Bem, para já eu quero assumir também outra coisa. O f e o g, eu vou imaginar que são funções com um único argumento. Então, o resultado vai ser uma função nova com um único argumento. Ok, cá está. Portanto, eu para já estou a tentar garantir que o resultado é uma função. E agora, quanto é que vale a função nova que eu quero aplicada a x? Bem, eu sei que o x tem que ser objeto de aplicação do g. Portanto, eu quero aplicar o g a x. E o que sair do g, eu quero aplicar ao f. Quero aplicar o f ao que sai do g. Eu estou a usar a definição de composição de função. Portanto, atenção. Eu sei o que significa compor funções e estou a aplicar isso. E já está. Deixa-me ver. Vou introduzir. Temos aqui uma bela função, bem sofisticada. O tipo obtido é o que está aqui em baixo. Reparem bem como isto é interessante. O tipo diz que recebe uma função de alfa para beta. Outra função que vai de gama para alfa. E o recebe ainda um gama. E o resultado é um beta. Pronto. Mas isto funciona. Querem ver? Aliás... Ok, olha, um exemplo... Vai ser um bocadinho complicado. Vou usar duas funções anónimas. F de x, o x... eu quero somar 1. Pronto. E agora, outra função que, dado um x qualquer, eu quero elevar o x ao quadrado. X vezes x. Portanto, eu podia dar um nome a esta função, mas olha, para brincar um pouco isto,
isto é uma função nova e vou aplicá-la ao valor 4. Vamos ver o resultado. Atenção, eu podia ter dado um nome à função anterior, mas isto é um exercício. Deu 17. De onde é que veio o 17? Bem, a verdade é que ele pegou no 4, aplicou-lhe esta função primeiro, 4 vezes 4 dá 16, e depois aplicou a primeira função, que somou 1. E, portanto, não há dúvida que eu compus a função. Mas cá está, eu podia ter dado o nome a esta função. Chamar-lhe H, portanto, compose disto. Portanto, estou a definir uma função nova, H, F6. E agora posso fazer H de 4 e dar o tal 17, novamente. Pronto, fiz a composição de funções. Isto equivale em matemática a escrever aquela coisa tipo ou FOG ou GOF, agora eu não sei. Acho que é FOG. Pronto, porque o FOG acho que aplica primeiro aquele. Mas não tinha certeza, já não me lembro. Pronto, portanto, isto foi um exercício sofisticado, um bocado abstrato, de programação. Estão a ver, nós criamos aqui uma nova função, uma função compose, que dinamicamente, estão a ver, cria uma nova função a partir de funções existentes. Cria uma nova função, eu realço isso. Nas linguagens normais, criar um inteiro novo a partir de inteiros existentes não tem nada que saber. A partir do 4 eu consigo gerar o 5. Pronto. Agora, gerar dinamicamente novas funções que depois podem ser usadas no resto do programa como funções normais que são aplicadas ou como argumentos de outras funções é uma coisa bastante sofisticada. E eu queria, já estou a gastar muito tempo com isto, mas isto merece. Eu queria dar aqui um exemplo, se calhar vou considerar um pouco delirante, mas que mostra uma maneira muito interessante de usar as funções como matéria-prima para resolver um problema de uma forma pouco convencional. Olha, nós vamos pensar em uma maneira de representar conjuntos em OCaml. A maneira mais terra a terra foi aquela da aula prática 2, em que... o que é que fizemos na aula prática 2? Para representar conjuntos, usámos listas. Um conjunto era uma lista sem repetições. Ponto final. Pronto. Agora, vamos explorar outra maneira. Quero ver. Vocês sabem, um conjunto, matemática, costuma-se dizer na teoria de conjuntos, que pode ser representado de duas maneiras. Uma é por enumeração dos elementos. Por exemplo, 1, 4, 6, 5. Pronto. Podemos enumerar os elementos. Foi essa a representação, no fundo, que usámos na prática 2. Porque uma lista enumera os elementos. Mas há uma outra maneira, que é a representação por compreensão. Eu posso representar um conjunto através de uma propriedade booleana. Por exemplo, o conjunto de todos os pares. É o conjunto de todos os x, tais que, sei lá, usando a linguagem do OCaml, o resto da divisão por 2 é igual a 0. Isto é o conjunto dos pares. Portanto, eu tenho aqui uma propriedade booleana, sei lá, let even, em que eu testo se o x é par. Como é que eu faço? Resto da divisão por 2 igual a 0. Portanto, isto é uma função booleana. Vou metê-la. Não é assim, é mod em OCaml. Lá está. A função vai de inteiro para booleano. E agora eu posso escrever... estou a usar a linguagem matemática ainda, even x. Mas o que eu quero, a conclusão ao que eu quero chegar é assim: eu consigo muito bem representar indiretamente um conjunto através de uma propriedade booleana. E é isso que nós vamos tentar fazer. Portanto, agora no exemplo que se segue, um conjunto não vai ser uma lista, como no P2, vai ser uma função. Nós vamos usar uma função como matéria-prima para representar o conjunto. Como é que eu represento o conjunto vazio? Agora, é mais eficiente olhar para a aula teórica. Olha, está aqui. Reparem, o conjunto vazio é uma função booleana. Neste caso, eu falei aqui que era com inteiros, mas até podia ser um conjunto de alfas. Pronto, que recebe um alfa e diz sempre false. Reparem, imaginem, o conjunto... tal que 7 de 0 dá sempre verdade. É o conjunto vazio. Porque 7 de x nunca dá true. Dá sempre falso. Portanto, isto representa o conjunto vazio.
indiretamente. Estou a ver, eu estou a querer representar o conjunto usando uma função. Agora, o conjunto universal que abarca tudo, olha, pode-se escrever. Está aqui. É uma função que, dado um x qualquer, dá sempre true. Isto é intrigante. Enquanto que numa lista, com listas, eu só posso representar conjuntos finitos, eu com isto já consigo representar um conjunto infinito. Estão a ver? E usando apenas uma linha de código. Mas não há dúvida, é o que está aqui a acontecer. E agora, como é que eu, por exemplo, represento o conjunto singular, que tem apenas um elemento? Em matemática eu escreveria, por exemplo, assim. Isto é o conjunto que tem só o 5. Usando listas não tem nada que saber. É assim. Pronto, é a lista 5. Mas usando funções, como é que eu faço? Olha, está aqui. Reparem, isto é um construtor, de certa maneira. Tenho uma função chamada set1 de x, que produz uma função, e esta função tem a seguinte particularidade interessante. Dá false para todos os valores de y, exceto para o caso em que o y é igual a x. Portanto, esta função vai dar true apenas, por exemplo, se eu fizer, eu vou meter a função aqui, isto é código normal ou camel, não é matemática abstrata. E agora, se eu fizer set1 de 5, o que é que eu obtenho? Ok, obtenho uma função booleana, e esta função booleana realmente é interessante, porque dá sempre falso, a não ser que o argumento seja, querem ver, de 4, esta função booleana dá falso. 10 dá falso. Mas se eu aplicar a 5, dá true. Deu true. Portanto, se eu quiser, estão a ver, então é um construtor que gera um conjunto. Para nós o conjunto é uma função com um argumento, e esta função é booleana e diz quais são os valores do conjunto, porque estas funções que estamos a usar às vezes chamam-se funções característica. Pronto, são as funções que são usadas quando se usa a representação por compreensão. Pronto. Tenho uma função que, portanto, ela dá true quando apenas para os valores que pertencem ao conjunto. Agora, uma operação belongs, reparem, tenho um valor e um conjunto. Como é que eu testo se este valor ocorre no conjunto? Obviamente que assim, porque aplico o conjunto, ou seja, a função ao valor. Se der true é porque sim, se der false é porque não. União de conjuntos. Cá está, olha, dados dois conjuntos que são duas funções, eu estou a produzir para já uma função nova. Portanto, estou a produzir um conjunto novo. E em que situações é que esta função nova dá true? Dá true se nós sabemos que na união de conjuntos o x pertence à união se pertencer ao primeiro ou ao segundo. É exatamente o que eu digo aqui ao lado. Podia ter usado o belongs de trás, mas eu resolvi usar diretamente o S1 e o S2, já que são funções. Portanto, o x para pertencer ao conjunto união é porque pertence ao primeiro, estou a usar a tal função característica, ou ao segundo. A interseção é a mesma coisa, que só com AND. Portanto, vantagens desta representação. Olha, eu até consigo representar conjuntos infinitos. Estão a ver? Por exemplo, posso pegar no conjunto de todos os pares, que é infinito, e juntar com todos os múltiplos de 3. Eu consigo perfeitamente exprimir isto aqui e trabalhar. Há só aqui um pequeno problema, pode ser grave, é que com esta representação há coisas que eu não consigo fazer. Imaginem que eu quero listar uma coisa tão trivial como esta. Eu quero listar o conjunto no ecrã, listar os elementos. Eu desta maneira não consigo. Não é? Com a lista não tem problema, é percorrer a lista, cabeça-cauda, e ir imprimindo. Aqui não. Eu, para imprimir o conjunto, teria que varrer todas as hipóteses de x possíveis, que são infinitas, e no caso de dar true, escrevia. Ou seja, tinha um algoritmo de impressão que demorava um tempo infinito a correr, que eu não quero.
Pronto. Mas se eu porventura até tivesse que trabalhar com conjuntos e se fosse só a nível de raciocínios internos, estão a ver, e se eu nunca precisasse de escrever os conjuntos no ecrã, esta maneira dava perfeitamente. Pronto. De qualquer maneira, nós não fazemos isto no dia a dia. Isto é apenas um exercício, vá lá, um bocadinho académico que mostra as potencialidades das funções como matéria-prima para resolver problemas. E além disso é muito divertido este exercício. É tipo estratosférico, mas é mesmo verdadeiramente interessante e divertido. Agora, já que eu estou a falar de usar funções como matéria-prima para representar coisas, reparem, aqui uma função é um conjunto, ou seja, é um dado. Portanto, pronto, mas já que estou a falar disso, convém chamar a atenção para uma limitação das funções. Em OCaml, a operação de igualdade, pronto, permite-me comprar dois valores de qualquer tipo. Reparem, há alunos que nem sabem isto, até posso comprar duas árvores, duas listas. Pronto, a operação de igualdade está definida para todos os valores, mesmo valores estruturados definidos pelo utilizador. Portanto, posso comparar. Com uma exceção, eu não posso comparar listas. Se eu tentar, eu vou meter esta. Eu estou a tentar comparar uma função com ela própria. Querem ver o que é que resulta? Vou meter para acreditarem. Pode custar um pouco a acreditar. Esta aula está cheia de coisas surpreendentes, não é? Mas é assim, estamos num mundo novo, num mundo funcional. Ele deu erro. Porquê que ele deu erro? É o seguinte, é que, sabem, matematicamente, esta operação de comparação faz sentido. Duas funções ou são iguais ou são diferentes. O problema é que determinar se duas funções são iguais não está ao alcance de uma máquina. Vocês vão aprender em teoria de computação que há limites para aquilo que as máquinas conseguem fazer. Há problemas que nós conseguimos resolver matematicamente, mas que as máquinas não conseguem resolver. Este é um bom exemplo. Porque a única maneira, computacionalmente, usando uma máquina, para verificar se as duas funções eram iguais, era explorar sistematicamente o domínio e confirmar o resultado para todos os argumentos. Ora, isso demora tempo infinito e, portanto, não está ao alcance da máquina. E, portanto, o OCaml, muito bem, dá erro. Na verdade, esta função, a igualdade, recebe dois alfas, mas isto é o que se chama polimorfismo restrito. A partir da operação é polimórfica, recebe dois alfas, dois argumentos do mesmo tipo para comparar, dois alfas. No entanto, os alfas não podem ser qualquer coisa. É uma coisa que está prevista mesmo na documentação do OCaml. Chama-se isto polimorfismo restrito. Há uma restrição, o alfa não pode ser um tipo funcional, pode ser qualquer outra coisa, desde que não haja funções. Reparem, eu também não posso comparar duas listas de funções. Basta aparecer na estrutura de dados uma função lá guardada dentro que já não se pode comparar. Agora, se forem dados que não tenham qualquer contacto com funções, árvores de listas, árvores de pares, etc., a igualdade está pré-definida para tudo isso. E espero que tenham gostado deste exemplo. É um pouco mostrar o potencial que existe associado às funções. E eu adoro este exemplo porque mostra algo surpreendente que funciona bem, que é trabalhar com conjuntos que até podem ser infinitos. Ok, e vamos continuar ainda naquela segunda questão que eu tinha falado inicialmente, que é, vamos continuar a explorar o paradigma funcional. Pronto. É que sabem, nós agora que já aprendemos, em particular nas aulas práticas 2 e 3, a escrever alguns programas funcionais, pronto, e já percebemos o que está envolvido, estamos em condições agora de discutir a questão e de tentar expandir as nossas técnicas. Pronto. E agora, antes de eu tirar aqui uma conclusão que aparece aqui à cabeça, eu gostava de discutir convosco a resolução de mais um exercício concreto. Olha, imaginem um problema novo. Por acaso este problema consta da aula prática teórica 3, que foi uma aula presencial em que fizemos muitos problemas com listas,
mas na altura este problema não chegou a ser resolvido. Eu preferi discutir o problema de programar a ordenação de uma lista usando funções, a função sort. Mas vamos discutir este exercício. Olha, o objetivo é o seguinte: eu tenho uma lista e uma função. E eu quero aplicar esta função a todos os elementos da lista. Eu quero obter a lista dos resultados. Estão a ver? Por exemplo, se eu fizer map da função, para não haver dúvidas, a função que incrementa o argumento, pronto, aplicada à lista 1, 2, 3, eu gostaria de obter a lista 2, 3, 4. Estão a ver? Portanto, eu quero aplicar a função a todos os elementos da lista. Então, vamos programar. É um problema novo para resolver. O caso base. Bem, a lista é vazia, portanto, sai a lista vazia. Eu quero aplicar, neste caso, a função a 0 elementos. Aqui, ótimo. Eu adoro isto. O ponto de partida é, eu já apliquei a função à cauda. Isto é, olha, neste exercício eu vou assumir que já tenho esta parte feita. Estão a ver? Já tenho o problema resolvido para a cauda, que a cauda é 2, 3. Estão a ver? Está resolvido para a cauda. Isto é o que eu já tenho. E eu penso, e o que é que falta para chegar a isto? Bem, tem que pôr à cabeça, falta um valor, que neste caso é o 2, à cabeça. E que valor é esse? Olha, é o f de x. Portanto, e está feito. O map é uma função muito interessante. Aliás, vou metê-la, vamos confirmar. Houve aqui um erro qualquer, porque eu não pus o cons, ou apaguei-o. Quando estava a puxar isto para trás, já não sei o que é que fiz. Ok. Confirmar o tipo. Quando se mete uma função é sempre bom confirmar. A função recebe uma função. O map recebe uma função de alfa para beta, recebe uma lista de alfas e produz uma lista de betas. Tudo bem, é mesmo isto que eu quero. Em termos de tipo, não quer dizer que esteja certo, mas o tipo é este. Para confirmar, vamos fazer aqui um pequeno teste. Ok. Faltou ali o ponto e vírgula. F6. Ok, é isto que eu quero. É capaz de estar certo. Teria que fazer mais alguns. Testar para o caso vazio, etc. E agora, eu quero discutir um pouco este caso. É que sabem, esta situação que ocorre aqui, que é aplicar uma função a todos os elementos de uma lista, acreditem, está sempre a ocorrer na programação do dia a dia em OCaml. Está sempre a acontecer. E atenção, não há problema. Eu posso, para cada caso, imagina que eu quero, por exemplo, dado uma lista, incrementar todos os elementos. Sei lá, inc all de uma lista. Pronto, eu posso programar isto especificamente para este caso, inc all. E está correto. Eu penso assim, bem, o caso base já está, já resolveu o problema para a cauda, o que é que me falta? Falta-me pôr o x à cabeça incrementado no resultado. Pronto, e está feito e está perfeitamente feito. Resolve o problema que eu quero. Mas, reparem, às tantas isto pode começar a ser repetitivo, porque estas funções vão ser muito frequentes. Vão haver muitas situações em que nós vamos deparar-nos com isto. Eu tenho uma lista e quero aplicar uma função a todos os elementos. Uma operação, neste caso incrementar. A função aqui não está explícita, mas eu quero incrementar todos os elementos de uma lista. Então cá vai, programista. Agora quero fazer outra coisa. Isto começa a ser um bocado repetitivo, porque as funções são todas iguais, só muda este bocadinho. E também demora um bocadinho de tempo. Eu olho para aqui e penso, o que é que ele está a fazer? Ele está a incrementar todos os elementos. Eu demoro pelo menos 5 segundos a perceber isto, que é muito tempo. Pronto. Imaginem a alternativa que é escrever diretamente o de cima. Esta função map é conhecida, ela própria já codifica este esquema que está sempre a ser feito e em vez de eu estar a repetir isto 1000 vezes, não, eu limito-me a chamar isto. E se nós conhecermos muito bem a função map, isto às tantas ganha-se legibilidade. Reparem, para já é mais compacto também, ganha-se compacidade. Pronto. E o leitor que lê isto não tem a mínima dúvida do que está a acontecer. O leitor percebe isto num segundo. E aqui demora se calhar 3 ou 4 ou 5 segundos a perceber. Eu geralmente quando vejo este código, eu medito uns segundos e penso, isso é um map. E está explicado. Esta função faz um map, mapeia.
os valores de acordo com uma função. E pronto, escrever isto. E agora um aspecto importante. Não há mal nenhum programar assim, e geralmente os programadores iniciados estão sempre a escrever este código. Escreve isto. Mas um programador funcional um pouco mais sofisticado, e eu até espero que os alunos de LAP, quando fizerem o projeto de LAP, se tornem programadores de OCaml sofisticados, fazem questão de, quando faz sentido e melhora a legibilidade do código, em vez de escrever esta função, não escrevem função alguma auxiliar e usam diretamente isto. E a verdade, acreditem, e cá está, reparem, eu tenho isto escrito na aula teórica. Portanto, programar bem numa linguagem funcional envolve dois aspectos. Saber usar bem um método indutivo. E nós, mesmo que alguns dos casos sejam tratados desta maneira, haverá sempre situações novas em que estas funções que eu tenho não me resolvem o problema. Vou ter que resolver as coisas de raiz. Pronto. Portanto, saber usar, que é o que nós temos estado a aprender. Mas agora, segundo ponto, saber, está aqui um erro de português, saber reconhecer oportunidades de utilização das funções de biblioteca mais importantes. Pronto. E acontece até que na biblioteca do OCaml, no módulo list, há uma função já definida que tem exatamente este nome que estão a ver. E, portanto, ficam a saber, oficialmente na disciplina, perante um problema destes, especialmente no caso do projeto, resolver estas situações com chamadas do list.map é considerada a melhor programação. Pronto. E acontece também que, para além do map que está definido na biblioteca, há outras funções interessantes. Por exemplo, olha, a função exist, que, reparem, o que é que faz a função exist? Para já retorna um booleano. Esta função pega numa lista também e vai tentar perceber se existe algum elemento da lista com uma determinada propriedade. Está aqui. Tenho aqui uma função booleana. Portanto, esta função, se quiser, tenta dar true se ocorrer na lista algum valor que produza true quando for alvo da aplicação desta função. Estão a ver? Portanto, esta função é uma propriedade, e se houver algum elemento da lista que tenha esta propriedade, em que a propriedade dê true, a função dá... Olha, rapidamente... Claro, eu podia programar o exist, não custa nada, querem ver? Exist, eu quero testar se esta... Ok, vou pôr aqui P de propriedade, só para não me esquecer. Como é que eu programo isto? Exist, eu quero, portanto, testar se na lista L ocorre algum valor para o qual o P dê true. Faço a chamada para a cauda. E agora, na lista vazia há algum valor que dê true com o P? Não há, porque a lista é vazia. E aqui, vou assumir que já tenho um booleano. Portanto, já tenho a resposta para a cauda. Agora, o que é que me falta testar? Falta-me testar se o f de x dá true ou não dá. Portanto, aplico aqui. E agora, em que situações, qual é o resultado final? Eu quero que o resultado seja true, apenas para ser true basta que ocorra algum x para o qual a propriedade seja verdadeira. Portanto, vou usar o O. Eu estou a dizer para o exist para dar true, é porque ou o x dá true à cabeça ou alguns dos outros x que estão na cauda dão true. E aqui está o exist, que não custa nada a ser programado, é pequenino e tal. A questão é que há muitos pequenos problemas que obedecem ao padrão, ao esquema geral do exist, e em vez de eu estar a programar repetidamente este esquema, eu posso fazer simplesmente uma chamada do género. Querem ver? Vou chamar o exist de biblioteca. List.exist. Por exemplo, olha, quero testar se ocorre algum valor par. Portanto, ponho aqui uma função que testa se o valor é par. Eu podia até dar o nome à função, mas aqui para ser mais rápido, vou usar uma função anónima. Mod2 igual a 0. Portanto, esta função testa se o x é par. E vou aplicar uma lista que, agora, só para chatear, vou pôr só números ímpares. Pronto. Qual é o resultado?
Reparem, eu nem sequer introduzi esta função. Não precisei. Vou usar o exist de biblioteca. Que existe, querem ver? Vou meter só a função e ela existe. Está aqui o tipo dela. Bem, vou meter esta chamada e vai dar o quê? Dou falso. Estão a ver? Não há aqui nenhum número par. Mas basta que exista o número par, por exemplo, 2, já deu true. Claro, podem haver vários números pares. Continua a dar true, por maioria de razão. Mas aqui está. Portanto, esta função testa se numa lista existe algum elemento com uma determinada propriedade. E se eu, na minha lógica, quando eu estou a escrever o código funcional, preciso disto. Eu preciso testar se este valor, se esta lista contém algum elemento com esta propriedade. Pronto, eu posso escrever uma função à parte auxiliar parecida com esta, ou então uso o exist diretamente. E, ok, mais algumas funções que podem ver. Esta filtra, portanto, permite, dado uma lista, extrair os elementos que têm uma determinada propriedade. Olha, por exemplo, se eu quiser extrair apenas os números pares desta lista, vou usar o filter com a mesma propriedade. Vamos ver se dá. F6. Estão a ver, extrair os pares, o 6 e o 2, de forma muito prática. Sabem, às vezes há problemas complicados à partida parecem complicados de programação, mas combinando um map com um filter, com um exist, pronto, sai uma solução miraculosamente e nem sequer usamos o método indutivo. Pronto. Mas o método indutivo, eu recordo, continua a ter que ser usado. Continua a ser permitido programar de uma maneira um pouco mais rudimentar. Pronto, não é pecado nenhum. E mesmo que seja um programador ao câmbio muito sofisticado que está a usar estas coisas todas, há sempre problemas novos em que há um padrão indutivo que não está previsto na biblioteca. E os padrões indutivos não previstos são infinitos. Pronto. Olha, há aqui uma função que também dá jeito de conhecer, que testa a pertença. Isto lê-se member. Ele testa se um valor é membro de uma lista, se ocorre. É uma função que convém conhecer. E finalmente, para acabar aqui com uma coisa também sofisticada, há aqui Olha, enquanto este exist se faz lembrar o quantificador existencial da lógica, não sei se lembram, eu estou a testar se uma coisa existe, esta função implementa o quantificador universal. É uma função, é uma operação pré-definida que também era fácil de escrever aqui. Praticamente era pôr o caso base como true e aqui pôr um AND. Pronto, que vai testar se todos os elementos têm aquela propriedade. Por exemplo, se eu quiser testar se todos os elementos desta lista são pares, claro, eu posso escrever uma função recursiva usando o método indutivo, ou então não. Ou então faço uma simples chamada ao for all da biblioteca, passo aqui a função que testa se o número é par e passa a lista. E está feito. É uma maneira perfeitamente legítima e eu diria que se valesse era mais, neste caso, porque fomos mais económicos. Agora há aqui uma coisa bastante mais sofisticada. Olha, eu estou a testar nesta função all-less, vejam bem, se tem duas listas. Eu estou a testar se todos os elementos da primeira lista são menores do que os elementos da segunda. Estão a ver? Portanto, qualquer elemento da primeira lista tem que estar abaixo de qualquer elemento da segunda lista. E eu estou a usar o for all, isto quase faz lembrar uma dupla quantificação da lógica matemática. Reparem, eu tenho, aqui internamente resolvo o problema para um x, esta função. Dado um x da primeira lista, L1, eu estou a testar se esse x é menor do que qualquer elemento da segunda lista. Pronto. E agora, aplico esta função ao L1. Pronto, fiquem a meditar nisto. Isto é complicado, de perceber esta função, mas é um excelente exemplo para acabar. E reparem, se acharem este exemplo muito complicado, parece já uma matemática demasiado complicada, a verdade é que estas coisas vão se entranhando com o tempo, com o hábito. E se alguém não tiver a ver, não se sentir confortável com este esquema, com estas funções que se dizem de ordem superior, porque são funções que recebem como argumento
outra função, então pode sempre continuar a recorrer ao método indutivo para fazer como até agora. Só que mesmo assim, para resolver este problema, eu acho que tínhamos que inventar duas funções auxiliares em todo o caso. Não estou assim muito bem a ver como é que se... Ou gera as combinações todas de valores do primeiro conjunto e do segundo, a primeira lista, a segunda lista, ou acaba por fazer duas funções auxiliares que acabam por, em última análise, por imitar o raciocínio que está aqui a ser feito. Pronto, e vou acabar, e eu estou surpreendido porque este vídeo ficou muito mais longo do que eu queria. Mas pronto, foi o que foi necessário porque eu quis explicar tudo muito bem. Pronto, até à próxima aula. Obrigado.